Olá, pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, fazendo seus exercícios e estudando bastante. Eu sou a professora Renata, da disciplina de Matemática, e vou trabalhar com vocês os valores notáveis de tangente. Então, nós vamos ver algumas aplicações aí da tangente, que é uma relação trigonométrica, na resolução de alguns exercícios. Vamos começar aqui lembrando, pensando se vocês lembram os valores de tangente no triângulo retângulo, na circunferência, onde que a gente encontra, aliás, também sempre discutindo, né, realmente quais são os ângulos notáveis, tá? Então vamos começar olhando aqui, fazendo o reconhecimento do que é a circunferência trigonométrica, que é onde nós encontramos essas relações. Então ela tem algumas características importantes. A primeira delas, de que o centro dessa circunferência coincide com a origem do plano cartesiano, ou seja, tem coordenadas 0, 0. Também que o raio é unitário. Esse raio está indicado na nossa figura, tá? Que é o raio, a distância do centro até qualquer ponto da circunferência. E lembrando que ela é orientada. O que quer dizer orientada? Que tem o sinal positivo para ângulos marcados no sentido anti-horário para cima e sinais negativos no sentido horário, que são para baixo, tá bom? Então, aqui nós vamos agora já começar a focar um pouquinho mais e tratar da tangente na circunferência trigonométrica. Então, aqui se a gente tem um arco AP, esse arco que vai de A até P vai determinar uma medida x aí na circunferência trigonométrica de um ângulo, tá? Então aqui eu chamo de ângulo x, eu poderia chamar o ângulo de letras gregas, da letra de alfabeto, você só precisa determinar, por exemplo, estou falando do ângulo x, tá? Então para não ficar confuso, né, com o eixo x aqui. Então a gente define a tangente como sendo o quê? A divisão do seno desse ângulo pelo cosseno desse ângulo. Lembrando, então, que se eu estou falando da divisão de seno pelo cosseno, o cosseno não pode ser zero. Por quê? Porque não existe na matemática divisão por zero. Então, aqui está bem indicado que o cosseno deve ser diferente de zero para que a tangente exista. Então, a tangente não vai existir para todos os números reais, tá bom? Então, aqui, geometricamente, nós vamos encontrar aqui o cosseno no eixo x, que é o eixo das abscissas, vamos encontrar o seno no eixo y, que é o eixo das ordenadas. Então, a tangente não vai ser nem no eixo x e nem no eixo y, a tangente será encontrada numa reta paralela ao eixo y e tangente à circunferência exatamente no ponto 1, 0. 1 para x, 0 para y. Então, continuamos com os valores notáveis agora, só que da tangente, né? Eu gosto sempre de retomar o seguinte, tá? Desmistifique essa ideia de que os ângulos notáveis são somente os ângulos de 30, 45 e 60. Consideramos também notáveis os ângulos que estão sobre os eixos x e y. Por isso que aqui eu trago a tangente do ângulo de 0 graus, que quando você projeta sobre a reta tangente cai exatamente no ponto 0. Eu trago também a tangente de 90 graus. Ela não é definida. Por quê? Porque ela seria a projeção desse ângulo sobre a reta tangente. Se eu for projetar lá o 90 graus, ele vai subir infinitamente e nunca vai encontrar com essa reta T. Por quê? Porque são duas retas paralelas. Quando estamos falando de geometria plana, geometria euclidiana, na geometria plana, duas retas paralelas não se interceptam. Esse é um dos postulados de Euclides. Tá? Então, por isso que não existe aqui a tangente de 90 graus. E também porque, tá, pessoal, o cosseno de 90 graus é zero. Então, entra naquela outra condição de que tangente é seno dividido por cosseno e não existe divisão por cosseno na matemática. Continuando, então, aqui o ângulo de 180 graus, que é o ângulo π, também recai na hora que eu projeto sobre o zero. Com o ângulo de 3π sobre 2 está na paralela, ele também não existe, ou você pode colocar que não é definida, porque não existe a divisão por zero, tá? E aqui eu trago para vocês a tabelinha de valores notáveis. De onde que eu tirei esses valores?
do que eu acabei de falar para vocês aqui. Eu coloquei numa tabela para ficar mais simples a visualização, para que vocês não tenham que colocar uma figurinha para cada ângulo, né? Um desenho para cada ângulo. Então aqui tem o ângulo de 0, 30, 45 e 60, o valor da tangente, e aqui 90, 180, 270 e o 360 que coincide com o ângulo de 0 graus, tá bom? Então aqui vocês podem já colocar, completar na tabela que vocês já têm no material de vocês, seno e cosseno, pode completar lá com a terceira linha com a tangente. E aí, é claro, né, eu vou deixar um desafio para vocês aqui, obtenha os valores da tangente de 30 graus e também da tangente de 45 graus, utilizando essa relação, porque por incrível que pareça, confesso para vocês, é assim que eu calculo. Até hoje eu não decorei os valores. Quando me pedem tangente de 30, de 45 ou de 60 também, eu faço dessa forma. Agora é a sua vez de fazer. Vamos praticar para aprender. Então, pessoal, vamos começar calculando a tangente de 30 graus, né? Pela definição, aqui a tangente é seno de 30 dividido pelo cosseno de 30, deixei na cola ali para vocês no cantinho. Então, substituir os valores pela tabela de valores notáveis, seno, cosseno. Observação, divisão de duas frações.
Eu vou repetir a primeira que está no numerador, multiplicar pelo inverso da que está no denominador. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Não podemos ter irracional no denominador de uma fração, porque isso não é uma fração. Então, nós fazemos a racionalização multiplicando essa fração por 1 para eliminar essa raiz irracional do denominador. E esse 1 é 1 para retirar essa raiz aqui do denominador. Então, quer dizer que a tangente de 30 ficou raiz de 3 sobre 3. Que você já pode completar lá, você tem na tua tabela, você não colou, você calculou para você poder aprender melhor, tá, gente? Então, fixa mais quando você pratica, tá? Esse melhor, quando eu falo, é que você vai fixar de uma forma mais simples para você quando você pratica, né? Então, a tangente de 45 eu fiz o mesmo procedimento, seno dividido por cosseno. Aqui, gente, na verdade, tem até o cálculo, né, de copiar a primeira fração, multiplicar pelo inverso da segunda, e aí eu chego que a tangente de 45 graus é igual a 1. Mas não precisava ter feito isso, porque um número dividido por ele mesmo é sempre igual a 1, tá? Indiferente de que número seja esse. Se você pegar raiz de 3 e dividir por raiz de 3, isso é igual a 1, que foi o que a gente acabou de usar aqui na letra A, tá? Mas aqui deixei indicado que é para que vocês também possam relembrar como que faz a divisão de duas frações, ok? Espero que vocês tenham acertado, completado bem bonito aí na tabela de vocês. E agora nós vamos retomar aqui olhando o sinal da tangente, tá? Por que a gente tem que olhar o sinal? Porque nem sempre o ângulo vai estar no primeiro quadrante. Ele pode estar no segundo, terceiro ou quarto quadrantes. Então, tem aquela redução ao primeiro quadrante, só que antes disso a gente olha o sinal. Então, se o ângulo estiver no segundo, terceiro ou quarto quadrante, a gente faz a redução ao primeiro quadrante, acha o valor, só que tem que colocar o sinal do quadrante em que ele estava. Notem, o segundo, aqui ó, o primeiro quadrante e o terceiro sobem, então eles são positivos porque vão projetar acima do eixo X naquela reta auxiliar, que é uma reta tangente à circunferência e paralela ao eixo Y. No segundo e quarto quadrante, quando a gente projeta aqui, ó, ele vai cair para baixo do eixo X, então terá valores negativos, tá? Então, sinal positivo de tangente no primeiro e terceiro quadrante, sinal negativo de tangente no segundo e quarto quadrantes. E isso para que você possa agora praticar calculando o valor da tangente de 3π sobre 4. Sempre deixo a minha dica, né, de que se você for calcular com um ângulo em radiano, passa ele para graus substituindo π por 180 graus.
Vamos lá então, gente. Aqui eu transformei, como eu disse para vocês, né, π vale 180, eu substituí e cheguei na resposta de que o ângulo equivale ao ângulo de 135 graus. Gente, o 135 graus está no segundo quadrante. Quando eu for reduzir esse ângulo para o primeiro quadrante, eu faço 180 menos 135 e chego de que ele terá valores em módulo iguais aos valores do ângulo de 45 graus. Então, a gente vai calcular aqui a tangente. Tangente de 45 graus é igual a 1. Só que por que a tangente de 3π sobre 4, que é o ângulo de 135 graus, deu menos 1? Porque ele está no segundo quadrante e no segundo quadrante a projeção é para baixo, a tangente é negativa, tá? Então não se esqueçam de colocar ali o menos 1 na frente. Depois dessa, vamos praticar um pouquinho mais então. Calcule o valor, você vai usar os valores notáveis da redução ao primeiro quadrante, tá? Então aqui tem um ângulo em cada quadrante para que vocês pratiquem o sinal mesmo, ok? Então, fazendo aí os cálculos, eu quero que vocês me digam quanto vale a tangente de cada um desses ângulos.
Vamos lá então, pessoal, aqui. Primeiro começamos com o ângulo de 210 graus. Então a gente olha com carinho, identifica que ele está no terceiro quadrante e faz a redução do ângulo que está no terceiro quadrante para o primeiro, fazendo o 210 menos 180. Então eu vou chegar ao ângulo de 30 graus. Aí eu olho na tabela de valores notáveis, tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Ok, agora vamos olhar o sinal. No terceiro quadrante, a tangente é positiva. Então, tangente de 210 graus continua sendo aí o raiz de 3 sobre 3. Faço a mesma coisa para o ângulo de 300 graus. Então, com bastante cuidado, eu olho o ângulo de 300 graus. É sempre com muita paciência, tá, gente? Ele está no quarto quadrante. Então, se ele está no quarto quadrante, vamos reduzir para o primeiro, fazendo a diferença com o ângulo de 360 graus. Então, 300, uma diferença com o ângulo de 360 graus, é o ângulo de 60 graus. Então, eu sei que vou olhar na minha tabelinha qual que é a tangente do ângulo de 60 graus, que é raiz de 3. E agora, não podemos esquecer o sinal. Se ele está no quarto quadrante, o quarto quadrante ele projeta para baixo, então a tangente é negativa. Na hora de responder, eu vou colocar que a tangente de 300 graus é menos raiz de 3. E, por último, peguei um ângulo aqui que está em radianos para vocês transformarem em graus. Então, substituindo π por 180, essa tangente será a tangente de 150 graus. Vamos lá? Esse ângulo está no segundo quadrante. Eu vou reduzir do segundo para o primeiro, então 180 menos 150 graus, que equivale ao ângulo de 30 graus. Na hora de olhar o valor da tangente na tabela, eu vou olhar o valor da tangente de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 3. Ok? No segundo quadrante, a tangente é positiva ou negativa? Vamos projetar. No segundo quadrante, ela vai projetar para baixo, então a tangente é negativa. Na hora de dar a resposta, tangente de 5π sobre 6 vai ser igual a menos raiz de 3 sobre 3, ok? Então aqui, nesta aula, nós vimos aí os valores notáveis de tangente para os ângulos que estão sobre a circunferência trigonométrica, são encontrados na circunferência, e deixei para vocês denotado também os sinais desses valores de tangente, fazendo a redução ao primeiro quadrante. Espero que vocês continuem estudando bastante. Nós nos vemos na próxima aula.